irmãos? Aleluia. Irmãos, eu esqueci de falar aqui, você pode estar ofertando, estar dizimando também pelo Pix, amém? A chave Pix está aqui, projetada, então você pode estar fazendo assim, desta forma também, amém? Vamos orar, vamos consagrar os dízimos e as ofertas ao Senhor, amém? Estenda as suas mãos como se fosse receber da parte do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor Deus, sobre os seus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, sobre os dizimistas, os ofertantes da sua casa, Pai, que eles venham desfrutar do seu favor, da sua graça, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa, ó Pai, que os celeiros deles venham transbordar, Pai, em nome de Jesus, abençoa seus filhos, Pai, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, tem liberado muito sobre nós, da sua palavra, da sua medida. Quantos têm percebido o Senhor fazer na sua vida? Quantos podem dar testemunho disso, levantando a sua mão, dizendo glória a Deus, aleluia. Você sabe, esta medida de percepção acerca daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas também tem a ver com o tanto que você e eu esperamos dele. Tem a ver com o seu nível de expectativa. Quanto mais você espera no Senhor, mais você recebe e mais você é surpreendido nele. Você crê nisso? Quando o seu nível de expectativa é raso, é baixo, é pouco, você desfruta, mas desfruta pouco. Mas quando você aumenta o seu nível de expectativa no Senhor, você desfruta e desfruta muito no Senhor. Você entende isso? Então deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas e nós temos percebido isso de acordo com aquilo que Ele tem feito na vida de cada um de nós, nas nossas famílias, na nossa casa e também na vida da igreja. O Senhor colocou no nosso coração nesses dias algo que eu creio, como o irmão disse ontem para mim, que nasceu no coração de Deus, um projeto que tem a ver com este tempo que nós estamos vivendo e com o tempo da igreja nesta geração. Nós estamos chamando ele de Brilharei. E tem a ver com a luz do Senhor que brilha em nós e através de nós. Você crê que tem uma luz aí em você, que brilha em você? Você crê nisso? Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala isso. Você brilha a luz de Cristo. Aleluia. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, sobre o brilharei. Fala, brilharei. Brilharei. Aleluia. E para falar sobre esse assunto, eu quero ler um texto com os irmãos, que está em Êxodo, capítulo 10, verso 21. Êxodo 10, 21, se você puder, abra a sua Bíblia, que diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. 22, estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre a terra, sobre toda a terra do Egito, por 3 dias, não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, peça que o Senhor te dê revelação da sua palavra nessa hora. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, declarar que nosso coração, nossa mente está aberto, para que a Tua palavra penetre o nosso ser, e faça, Senhor, transformação, cause, Senhor, metanoia, cause em nós uma transformação, ao ponto de sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Faz-nos pensar a sua medida, faz-nos enxergar conforme o Senhor enxerga, e nos livra, Senhor, de toda e qualquer distração. Nós queremos ser surpreendidos, supridos, nutridos pela Tua palavra esta noite. Fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Diz o texto da palavra do Senhor acerca de um tempo, de um período em que o povo de Deus estava no exílio, ou ainda como escravo no Egito,
E você conhece que naquele exato momento em que Moisés agora é chamado pelo Senhor para fazer algo, para liberar algo da parte de Deus acerca da libertação do povo de Deus do Egito, e começa ali uma série de diálogos com o rei do Egito, Faraó. E numa destas conversas em que o Senhor diz que o coração do Faraó, o coração do rei do Egito tinha se endurecido ao ponto de não permitir que o povo de Deus saísse do Egito, algumas coisas então começariam a acontecer. E dessas coisas nós conhecemos com o nome de as 10 pragas. Quantos já ouviram falar das 10 pragas do Egito? Pois é, esta é a situação. E uma das pragas, uma das situações que o Senhor liberou para o Egito e para os egípcios naquele tempo, para que o povo de Deus em algum tempo fosse libertado, fosse liberado, foi esta, a praga das trevas. E você sabe que trevas aponta para algo que tem a ver com juízo, que tem a ver com essa situação de julgamento por algo que o povo estava passando, por algo que o povo passou durante tanto tempo, e que agora o Senhor estava provendo ou promovendo libertação. E agora o juízo estava direcionado por aqueles a quem condenou à escravidão o povo de Israel. A quem condenou o povo de Israel são os egípcios, que tornou o povo de Deus, o povo de Israel, durante 400 anos escravo no Egito. Esse sentimento e também essa situação de escravidão que perdurou durante algumas gerações, agora estava no fim. E neste fim, o Senhor libera algo que tem a ver, como disse, com o juízo para os egípcios especificamente. E nós vemos aqui no texto algumas coisas que existem nessas trevas. O Senhor fala para Moisés: estende as suas mãos para o céu, e então eu vou liberar trevas. Então as trevas virão. E que tipo de trevas são essas? Ele coloca aqui algumas características das trevas e diz que seriam trevas como que se pudesse apalpar, trevas tão espessas como que se pudesse apalpar. É óbvio que não tem como, mas era tão sombrio, tão difícil de lidar com a situação das trevas ali naquela situação, que era como se não pudesse se mover. Na verdade, não era só como se não pudesse mover, mas não se moveram. Durante 3 dias, todos os egípcios ficaram imóveis, ficaram parados, não conseguiram se levantar. Imagina a situação de você acordar num belo dia e não conseguir enxergar nada, porque tudo ao seu redor se tornou em trevas. Trevas tão obscuras, trevas tão fortes, que não é possível enxergar o seu próprio corpo, a sua mão, as coisas que estão perto de você. Assim eram as trevas que sobrevieram sobre os egípcios, sobre aquele povo do Egito. E a palavra do Senhor diz que eles, durante 3 dias, ficaram sem poder se mexer. Então veja, trevas gera algumas coisas na vida das pessoas, como um desespero. Porque imagina o desespero das pessoas que estavam ou que estiveram nessa situação. Imagina o desespero de não saber quem é que está perto, quem é que está gritando pedindo socorro. O menino que está pedindo socorro, uma pessoa que está gritando, tentando entender também, e você ou a pessoa não conseguir ajudar, não conseguir socorrer. Imagina o desespero de perceber alguma coisa andando assim perto do seu pé, ainda que seja uma formiguinha. E aí você imagina que aquela formiguinha é na verdade um monstro, porque você não está enxergando. A situação de você não enxergar, não ter clareza,
gera um sentimento no seu coração, no meu coração, acerca de nós tentarmos descobrir o que é. Isso gera ainda mais desespero, gera ainda mais agonia. Veja, trevas produz medo. Trevas produz um desespero ao ponto de você não conseguir se mexer por medo. Trevas produz, para aqueles que estão participando das trevas, que estão ali no meio das trevas, uma sensação de insegurança terrível, de não conseguir fazer absolutamente nada. E durante um tempo, durante aqueles 3 dias, o povo do Egito ficaram assim, em trevas. Só que tinha um detalhe. A palavra do Senhor diz que para o povo hebreu, para o povo de Israel, era diferente. Algo estava diferente. A Bíblia diz que as trevas estavam sobre os egípcios, mas nas moradias, nas habitações, nas casas dos hebreus havia luz. E veja, a situação não tem a ver com condição financeira. Mesmo porque você vê que os egípcios naquela situação eram os senhores dos escravos hebreus. Vocês acham que os egípcios tinham condições de ter ali uma lamparina? Tinha condições ali de ter o combustível, o querosene, ou seja lá o que for, que estava para abastecer os luzeiros, os luminares? Com certeza os egípcios tinham, e tinham mais condições do que os hebreus. Então veja, não tinha a ver a luz que habitava ou que resplandecia na casa dos hebreus, não tinha a ver com o tanto que eles podiam, porque nesse contexto os egípcios podiam mais. Nesse contexto os egípcios, eles tinham mais condições. A luz que habitava na casa dos hebreus também não tinha a ver com o tanto que eles eram perfeitos, porque eles não eram perfeitos. Imagina que na casa dos hebreus tinha ali alguém que não conseguia ser ou fazer conforme a vontade de Deus em tudo. Vocês acham que tinha lá na casa dos hebreus alguma criança que respondia, que desobedecia os pais? Vocês acham que tinha? Tinha lá na casa dos hebreus algum problema conjugal entre os casamentos lá? Você acha que tinha problema conjugal? Tinha problema de relacionamento entre os vizinhos hebreus? Sim ou não? Você acha que tinha algum hebreu lá que estava devendo dinheiro para algum outro? Tinha ou não? Ou seja, problema tinha, assim como tem na minha casa, na sua casa, na casa do seu vizinho, do seu parente. Problemas existem, e lá não era diferente. Mas por que na casa dos egípcios não tinha luz, mas na casa dos hebreus tinha luz? Vou te falar uma coisa: a luz que resplandecia na casa do povo de Deus, na casa dos hebreus, era única e exclusivamente gerada pelo favor de Deus. O favor de Deus é quem liberou. Ou seja, a única coisa que gerou luz na casa dos hebreus era uma coisa: a vontade de Deus manifesta sobre aqueles que Ele escolheu. Porque quando Deus escolhe, capacita, Deus envia, e Deus dá tudo o que precisamos para vencer e sermos exitosos naquilo que Ele designou. Quer dizer uma coisa, que aquele caminho ou aquele alvo que o Senhor colocou no seu coração, você tem já da parte de Deus o chamado, a unção, a capacitação e todas as coisas que você precisa para ser exitoso, para ser bem sucedido naquilo que Deus te chamou, no sonho que Deus projetou no seu coração. Porque se é de Deus, entenda, se é de Deus, já deu certo. Se é do Senhor, já deu certo, já funcionou. E na casa dos hebreus lá não era diferente, porque Deus havia escolhido aquele povo, Deus havia marcado aquele povo, e aquele era o tempo, aquela era a geração que iria conhecer libertação da parte de Deus. Deus já tinha resolvido, Deus já tinha definido. E aquele texto que você conhece do Salmos 91, e que nós temos declarado muito nesses dias, dizendo que praga alguma chegará à minha tenda. O povo de Deus vive esta palavra desde que o Senhor o escolheu.
eu quero te dizer, você é povo de Deus, e praga alguma chegará à tua tenda. Lá para os egípcios, as 10 pragas chegaram nas habitações dos egípcios, mas nenhuma delas tocou o povo de Deus. E assim vem acontecendo, vem se projetando durante todas as gerações, de forma que aquele que é escolhido de Deus não conhece as trevas. Aquele que é escolhido de Deus não está e não permanece nas trevas. Sabe por quê? Porque antes de eu e você sermos escolhidos de Deus, antes de eu e você termos uma oportunidade da experiência com o Senhor, de levantarmos as nossas mãos e dizer, eu quero esse Deus, eu quero ter um relacionamento com Ele, eu quero aceitar esse Jesus. Antes de tudo isso, sim, você e eu estávamos num lugar chamado Império das Trevas. Só que quando essa experiência gerou realidade de relacionamento entre você e Deus, entre o Senhor e todas as qualidades, características e virtudes do Senhor, para serem reveladas, liberadas, expressadas na sua vida. Quando isso aconteceu, finalmente eu e você fomos transportados do império das trevas para o reino da luz. Pastor, o que isso significa? Significa uma só coisa, que antes você e eu conhecemos trevas porque nascemos no pecado, mas aprove ao Senhor que nos escolheu, que nos redimiu e que nos resgatou dessas trevas, para conhecermos o reino do Filho do seu amor, que é o reino da luz. E não existe mais para mim e para você caminho que nos leve a trevas. Pelo contrário, o que o Senhor tem para nós é a resplandecente luz daquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia por mim e por você. Só que o povo de Israel estava ali naquela situação, naquele contexto, e eles perceberam algo, que enquanto ao seu redor tinha egípcios, tinha o povo daquele mundo, ou o povo do mundo, experimentando de medo, desespero, agonia, tristeza, por causa das trevas. Na casa deles, eles desfrutavam da luz resplandecente do Senhor, que produzia segurança, alegria, convicção e ainda mais fé para crer no Senhor. Pastor, o que significa isso? Uma coisa, a fim daquilo que hoje eu e você estamos percebendo. Você viu alguns vídeos aqui, algumas fotos, não tem todas, porque, não sei porquê, mas vai chegar na semana que vem, vai ter um monte. Porque os irmãos têm feito isso, e muitos irmãos têm ido para a praça, muitos irmãos têm saído na rua, e têm feito grandes coisas acerca de fazer com que o povo que não é ainda o povo de Deus, que estão como os egípcios, conheça a luz do Evangelho de Cristo que brilha em você e em mim. Ou seja, as pessoas estão vendo, as pessoas estão percebendo. Eu quero aqui hoje te desafiar a ser como um farol do Senhor, onde a luz de Cristo brilha em você. Eu quero te dizer, eu não estou aqui para dizer para você ser a luz. Eu estou aqui só para constatar algo com você e dizer que você já é a luz. Você crê nisso? Entenda uma coisa, o Senhor, Ele nos diz na sua palavra, e o próprio Senhor Jesus diz isso em Mateus 5, que eu e você somos a luz deste mundo. Somos. Ele não está dizendo, olha, eu estou te enviando para que você seja a luz. Porque enquanto alguns estão pensando e fazendo conta de como é que vai se tornar a luz, essas pessoas estão fazendo o cálculo e dizendo, em algum momento eu vou conquistar isso, depois eu vou conquistar aquilo, e aí eu vou me tornar um líder de célula, aí eu vou avançar, fazer os cursos da igreja, e aí eu vou fazer um seminário, e aí eu vou ser luz. Quero te falar, você não precisa conquistar nada, porque aquilo pelo qual você precisaria conquistar, Jesus já conquistou no seu lugar e já te chamou de luz. Você já é luz. Você não precisa se tornar, você já é.
Existem alguns imperativos na palavra do Senhor. Nós já falamos acerca de alguns deles aqui, como transformai-vos. Você precisa então fazer algo para transformar. Como enchei-vos do Espírito. Então você então precisa decidir encher-se do Espírito Santo. Alegrai-vos, então decida alegrar-se no Senhor. Veja, é um imperativo, e você decide, você põe em prática, você faz, e você colhe o êxito desta sua decisão. Só que neste caso, Deus não está falando, o Senhor Jesus não está dizendo, seja luz, não está falando isso, Ele está dizendo, você já é luz, você já se tornou luz. Quando que eu me tornei luz? Quando eu fui transportado do império das trevas para o reino da luz. Neste momento, eu e você já nos tornamos luz do Senhor nesse mundo. Você crê nisso? Sabe qual que é a questão? É que nós vemos na palavra do Senhor algumas afirmações, como que está escrito em Isaías 60, capítulo 2, versículo 2, aliás, projeta para mim, Isaías 60, versículo 2, que diz o seguinte: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Aleluia. Olha o que está escrito nesse mesmo texto, na versão da nova linguagem, nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: a terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você aparece a glória de Deus. Aleluia. Eu amo a palavra do Senhor. E veja o que o Senhor está nos dizendo: o mundo está em trevas. Pessoas que você conhece, que você convive, que você interage durante a sua vida cotidiana, muitas dessas pessoas ainda estão naquele lugar do qual eu falei para vocês há pouco, que vocês e eu fomos resgatados, fomos transportados, o império das trevas. Tem pessoas que ainda estão lá, e o Senhor está dizendo que a terra está coberta por essas trevas, por essa escuridão. O Senhor está nos dizendo que os povos vivem nestas trevas, mas existe algo em mim e em você, que não tem a ver com a sua força, não tem a ver com tanto que você consegue, com tanto que a sua justiça grita dentro de você, não tem a ver com absolutamente nada disso, pelo contrário, tem a ver com algo que o Senhor determinou e constituiu a meu e a seu respeito, a minha e a sua identidade. Nós já somos luz para este mundo, nós já somos luz para brilhar e resplandecer algo. O que nós resplandecemos? A glória do Senhor. Que significa que quando eu e você atuamos e fazemos qualquer coisa neste mundo, relacionamos, conversamos, projetamos coisas, concluímos projetos, todas as coisas que operam em nós e através de nós têm um alvo, têm um propósito: resplandecer a glória de Deus, resplandecer a glória daquele que te transportou do império das trevas para o reino da luz, resplandecer a glória do Senhor Jesus. O problema é que muitas pessoas resolveram de cobrir a luz, de dar um jeito de esconder a luz. Muitas das pessoas fizeram isso de propósito, mas a maioria delas fizeram isso sem querer, fizeram isso sem saber. Veja, não tem como você apagar a luz, não tem como a pessoa apagar completamente a luz, mas existe como ela esconder. Vamos ver o que está escrito na palavra do Senhor, em Mateus capítulo 5, verso 14. A primeira situação das quais nós vamos falar aqui, sobre esconder a luz, encobrir a luz. E diz assim o texto: vós sois a luz do mundo. Diga assim: eu sou a luz do mundo. Isso parece pretensioso, não parece? Não parece assim algo
parecido com uma certa prepotência você dizer: eu sou a luz do mundo. Mas eu quero te falar, você pode dizer, pode fazer esta afirmação, não por aquilo que, como eu disse agora, por aquilo que você mesmo consegue ou pode produzir. Você pode fazer esta afirmação por aquilo ou por aquele que habita em você e que deu total condição de fazer de você luzeiro desse mundo, de fazer de você um luminar desse mundo, para iluminar este mundo com a luz que vem dele. E quando o Senhor Jesus está dizendo, vós sois, Ele está dizendo, acredite nisso, porque você é aquilo que a minha palavra diz que você é. Você é aquilo que Deus diz a seu respeito. Porque o mundo não gosta quando você diz acerca das suas qualidades, acerca das suas características, acerca daquilo que tem a ver com as suas aptidões, habilidades que o Senhor te deu. E o Senhor chama isso de dons, de talento. E quando você fala sobre isso, o mundo fala que você é soberbo, que você é prepotente, que você é pretensioso. Mas eu quero te dizer, não existe glória nenhuma em você mesmo ou em mim mesmo, porque a glória, quando nós falamos que somos luz desse mundo, está completamente relacionada a Ele, aquele que nos chamou. A glória vem do Senhor, e é por isso que Ele está dizendo, creia e viva dessa forma, você é luz deste mundo. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Verso 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto é que não faz sentido acender a candeia, ou ainda acender a luz, fazer com que a luz brilhe, apareça e depois escondê-la. E a primeira menção aqui de algo que pode esconder a luz é o alqueire. Esse alqueire aqui é um instrumento, na verdade é como como é que eu posso explicar o que é o alqueire? Alguém conhece o jacá? Alguém sabe o que é jacá? Uma expressão, não sei da onde, do Brasil. Ninguém sabe? Então vocês vão saber o que é alqueire. Alqueire é como se fosse um cesto para armazenar mantimento, para armazenar grãos, arroz, feijão e todo tipo de grão. É como se fosse um grande cesto, uma grande despensa de armazenamento de mantimento. E o texto está falando o seguinte, que ninguém deveria acender a luz, acender a candeia e escondê-la no alqueire, esconder dentro desse cesto escuro. Não faz sentido. E dentro dessa linha de algo que tem a ver com mantimento, com suprimento, nós podemos identificar aqui no texto que tem muitos que pegaram aquilo que recebeu do Senhor, que é a luz de Cristo, para brilhar nesse mundo, tomaram essa luz e esconderam no alqueire. Esconderam aonde? Esconderam na sua escala de valores, escala de prioridades, onde ele diz o seguinte: antes de eu brilhar a luz neste mundo, a luz de Cristo, eu preciso então resolver o que comer, resolver o que vestir, resolver onde morar. Ou seja, primeiro eu tenho que trabalhar, primeiro eu tenho que conquistar algo, primeiro eu tenho que comprar alguma coisa, adquirir algo. Eu quero te falar, não é pecado, não existe nenhum problema em você ter casa, carro, faculdade, bens, nenhuma dessas coisas é pecado. Pode fazer à vontade, comprar à vontade, porque o ponto não está nisso, o ponto está em que lugar está a luz de Cristo na sua vida. Porque aqueles que priorizam primeiro estas coisas, eles estão dizendo o seguinte: primeiro eu vou buscar estas coisas e depois eu busco o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro eu vou buscar então o que comer, o que vestir, onde morar. Primeiro eu vou conquistar o meu alqueire,
o lugar onde eu armazeno o meu sustento de vida, a minha conta bancária, os meus investimentos. Primeiro eu vou buscar isso, e depois, se der, quando der, aí sim eu vou deixar a luz brilhar. Aí sim eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não faz sentido acender a luz e escondê-la no alqueire. O que faz sentido então? Acender a luz e fazer com que essa luz brilhe, porque quando essa luz brilhar na minha e na sua vida, o que o Senhor está dizendo é: você então está buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas que estão dentro do alqueire, que você quer fazer com que enche o seu alqueire, elas vão ser acrescentadas na sua vida, quer seja o que comer, beber, vestir, morar, o que for necessário para aquilo que tem a ver com a sua existência, com a existência dos seus, o Senhor vai te dar. Eu quero te dizer, Ele vai te dar em surpresa, a surpreender, a fazer com que vá além das suas expectativas. Sabe por quê? Porque a luz está brilhando. Não faz sentido então esconder no alqueire, não faz sentido esconder na sua escala de valores. Agora, existe outra coisa que esconde a luz. Vamos ver o que está escrito em Marcos capítulo 4, verso 21. Marcos 4, 21, diz assim: também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem, antes para ser colocada no velador. Olha o que o Senhor está dizendo aqui nesse texto, que também é continuação daquela passagem. Agora ele coloca um outro elemento aqui. Além do alqueire, ele está falando o seguinte: não pode se esconder debaixo da cama. Não faz sentido, não tem sentido, não é coerente colocar a luz no alqueire também debaixo da cama, aonde tem escuridão e aonde a luz não vai brilhar. Não faz sentido esconder a luz. E a cama aqui simboliza algo para nós, simboliza, porque toda vez que a Bíblia menciona cama e coisas semelhantes, aponta para preguiça. Tem alguém preguiçoso aqui? Não responda. Eu falo não responda porque a tendência não é alguém levantar a mão dizendo eu sou preguiçoso. Pelo contrário, é apontar o dedo e dizer ele é, ou ela é. Não responda. Mesmo porque esse termo preguiçoso está fora de moda. Você escuta alguém dizer eu sou preguiçoso? Dificilmente, né? O que as pessoas dizem normalmente? Eu estou cansado. Eu estou meio indisposto hoje. Eu estou meio desanimado. Todas essas coisas, no geral, para a Bíblia, é preguiça. Mas eu não quero te condenar aqui hoje não, acerca da preguiça. Mas vou te falar a origem dela. Por que existe preguiça? Sabe o que acontece? Você já viu criança quando está doente? O meu filho, os irmãos conhecem, o Leonardo, ele é alguém assim, que é quase que impossível de vê-lo parado. Você está conversando com ele, esses dias eu estava dando risada e tentando segurar o meu riso, porque a mãe dele estava tentando exortá-lo acerca de algo, e ela fazia assim: Leonardo, para aqui na minha frente que eu vou falar com você. Aí ele parava. Daqui a pouco ela falava: abaixa a mão, para de mexer o pé, desce daí, Leonardo, eu estou falando com você. E aí ele fala assim: mas eu estou escutando. E está mesmo, ele escuta tudo, decora tudo. Se você perguntar o que a mamãe falou, ele estava jogando alguma coisa no celular, mas ele fala tudo que a mãe falou. Eu não sei como que acontece isso, mas ele é muito ativo. Quando a criança está doente, está enferma, o que acontece normalmente? É o oposto disso, né? Ela fica prostrada, ela fica desanimada. O Léo, ontem, essa semana, ele estava meio, mais ou menos assim, e aí ele fica meio cabisbaixo, meio para baixo assim, prostrado, não quer fazer muitas coisas, não é muito ativo. Nesse momento a gente já sabe, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa errado nesse comportamento. Por quê?
Porque quando está tudo bem, tem alegria. Quando está tudo bem, tem alegria. E a alegria gera algo. A alegria gera disposição. A alegria faz a pessoa fazer coisas que ela não estava nem planejando. Ela está cansada fisicamente, ela foi dormir tarde, acordou cedo, teve um dia assim cheio de coisas, e aí no final do dia, quando ela imaginava que ia dormir, alguém faz uma outra proposta: vamos sair, vamos num outro lugar, vamos ali fazer algo, vamos ali orar por alguém, vamos participar de uma reunião. A pessoa fala: vamos. Por quê? Porque ela está cansada fisicamente, mas ela está alegre, e a alegria gera disposição. Agora, quando a pessoa está triste, cabisbaixa, em possível depressão, no sentido de querer ficar cada vez mais quietinho, triste, desanimado, essa pessoa não tem disposição. Imagina a situação, se alguém fala assim para você: amanhã vai cair um dinheiro na sua conta, aí você nem sabe quanto é, já está glorificando. Ok, mas vai cair um dinheiro bom na sua conta amanhã. Pensa aí, qual vai ser o valor? É esse aí. Olha como os irmãos já ficaram mais alegres. Tinha uns que estavam quase dormindo, já até levantou para dar glória a Deus. Escute isso. Imagina que vai cair um dinheiro bom na sua conta. Aí você já está pensando: vou pagar tal coisa, vou resolver aquela outra, vou comprar um presente para minha esposa. Aleluia. Vou comprar um presente para os meninos, vou fazer um monte de coisa, vou até dar um presente para o pastor. Agora você não fala glória a Deus, né? Eu recebo, Senhor. Aí você está agora cheio de ânimo, aí você vai dormir, vai até dormir mais cedo. O que você quer? Você quer que o amanhã chegue logo. Amanhã você estava pensando, você talvez amanhã era um dia assim que você não ia trabalhar, você não ia fazer nada, você já estava pensando: amanhã eu vou acordar meio-dia. Mas agora com essa notícia, que hora que você vai acordar? Se dormir, você vai acordar 5 da manhã, 6 da manhã, já está de pé, consultando o aplicativo do banco. Por quê? Porque algo te animou, algo mexeu com você, gerou um ânimo, e isso produziu alegria, produziu expectativa, e agora você está ativo, você está disposto. Eu vou te falar, cama, nesse contexto aqui, está dizendo o seguinte: não faz sentido você pegar aquilo que você recebeu, que é a coisa mais nobre, mais suprema do universo, que é o seu chamado em Cristo, que está sendo aqui nominado como a luz deste mundo, pegar isso e colocar dentro do seu pacote de preguiça, e colocar dentro do seu pacote de depois eu vejo, uma outra hora eu vejo. Eu quero te dizer, enquanto você deixar o seu sentimento e o seu ânimo caído definir os seus passos, definir os seus rumos, você está colocando a luz debaixo da cama, você está escondendo a luz que Deus te deu. Mas o que fazer então? Eu quero te falar, se para estar ativo, para estar disposto, precisa de alegria, então alegria gera energia, alegria gera força. Você conhece esse texto de outra maneira, você conhece assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se não tem força, se não tem energia, é porque está faltando alegria. E aí, agora há pouco eu te dei um spoiler, eu te dei a letra de algo. Eu falei para você que existe um imperativo na Bíblia que tem a ver com a sua decisão. O Senhor está te dizendo: alegrai-vos. Decida se alegrar, decida levantar, decida não ficar nessa cama, decida não fazer as coisas procrastinando, deixando para amanhã, para a semana que vem, para o ano que vem. Decida fazer algo ao ponto de você ter ânimo suficiente para levantar da onde você está e fazer o que tem que ser feito. Pastor, o que é isso? Isso é alegria.
E quanto mais você gera alegria pelas suas decisões, pelo seu posicionamento, mais força você tem. O que você está fazendo? Você está brilhando a luz de Cristo que está em você, porque você é luz. Você é luz. Não faz sentido esconder a luz debaixo da cama. Não faz sentido esconder a luz no desânimo, na tristeza, na depressão, na preguiça. O Senhor te chamou para brilhar essa luz, e ela vai brilhar pela alegria do Senhor, que é a sua força. O que mais então que pode esconder? Lucas capítulo 8, verso 16. O que mais que esconde? Lucas 8,16 diz assim: ninguém, pois, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. E aqui o vaso, ele representa algo também. Toda vez que a Bíblia fala acerca do vaso, está falando sobre algo que se possa mostrar. Você conhece esse termo também como vaidade, como algo que faz com que a pessoa se anime em fazer para que os outros vejam, para que seja bonito para os outros. Às vezes as pessoas fazem coisas para que os outros vejam, e aí para que os outros vejam que ela faz algo bonito, que ela arruma isso ou arruma aquilo, ou se arruma, ela tem disposição. Mas às vezes quando é para si mesma, como ninguém vai ver, como ela pensa que ninguém está vendo, ela não faz nada. Ela é desleixada consigo mesma, desleixada com as coisas que ela deveria fazer. Por quê? Porque na verdade, essa pessoa, ela pegou a luz que ela recebeu do Senhor e colocou dentro de um vaso. Ela colocou dentro de um estigma de vaidade, onde a luz só brilha quando alguém está vendo. A luz só brilha quando existe a possibilidade de um tapinha no ombro. A luz só brilha quando existe a chance de um elogio. Eu vou te falar, isso não tem a ver com a luz de Cristo brilhando em nós. Não faz sentido pegar a luz e colocar dentro de um vaso. Sabe por quê? Porque a pessoa mais importante e a que mais se importa com aquilo que você faz, a opinião mais importante que você deve agradar é de alguém que já está dentro de você, brilhando a luz. Ou seja, enquanto tem algumas pessoas tentando agradar esse, agradar aquele, e querendo mostrar o vaso, fazer para que outros se agradem, o Senhor está te dizendo: é a mim que você tem que agradar, é para mim que você tem que fazer. Então não importa se esse ou aquele está vendo, porque no final das contas, só importa uma pessoa ver: o Senhor Jesus. Porque é Ele que precisa ver, é Ele que quer ver. E além de querer ver, Ele está te dizendo: você pode, você é luz, eu já te dei tudo que você precisa. Você tem condição, capacitação, ambiente, pessoas, recursos, e eu estou com você. É só brilhar, é só ir brilhar e fazer acontecer. Ah, mas o que os outros vão pensar? E se aquela pessoa que eu quero tanto agradar não se agradar? Não importa, porque quem mais importa de ser agradado é o Senhor Jesus. A quarta coisa, que também tem a ver com esconder a luz, fala mais ou menos disso, só que numa outra vertente. Está em Lucas capítulo 11, verso 33, um pouquinho mais à frente. Lucas 11, 33 diz assim: ninguém depois de acender uma candeia a põe em lugar escondido. Eu sei que parece pleonasmo, parece redundante, mas não faz sentido esconder a luz no lugar escondido. O que é esse lugar escondido? É fazer com que o meu ou o seu temperamento, ou a personalidade, ou o nosso jeito de ser, cubra, esconda a luz de Cristo. Ou seja, que a luz de Cristo não seja coberta, encobrida por causa da timidez, por causa do medo. O medo do que as pessoas vão achar. Na vertente do vaso, as pessoas estão fazendo para agradar os outros. Na vertente
do lugar escondido, as pessoas deixam de fazer para não desagradar os outros. Ou seja, paralisa a vida, para de exercer o chamado, para de buscar a Deus, de fazer as coisas conforme o Senhor está designando, e está fazendo com que a sua vida fique ali naquela mediocridade. E medíocre tem a ver com estar na média. Medíocre tem a ver com estar sempre no mesmo patamar e não experimentar o que Deus tem para você, no patamar elevado. E tem pessoas que vivem na mediocridade e vivem muito bem. Não, aqui está bom, aqui está tudo certo. O irmão já foi lá fazer o evangelismo. O líder já está lá pregando, já está falando, já está fazendo. O outro já respondeu, já foi lá na frente. Está tudo bem aqui comigo, porque daí eu ouço, participo, de vez em quando eu estou um pouco mais ativo, mas depois eu tiro um pouco o pé, e para mim está bom. O que é isso? Isso é viver a vida na mediocridade e colocar a luz em lugar escondido. É fazer com que aquilo que Deus te deu, como eu disse já, que é mais nobre, mais sublime, supremo, que tem a ver com o seu chamado, com a expressão do seu chamado, que é a luz de Cristo brilhando através de você, seja escondida. Fique num lugar escondido, onde aqui ninguém vê, aqui ninguém mexe, e tá bom assim. Não vamos tocar nisso, porque pode ser que alguém se desagrade. Irmãos, eu vou te contar uma coisa, talvez seja novidade para você isso, mas não existe como você e eu agradarmos a todos. Você sabia disso? Então, isso que é básico, isso que é um princípio base da nossa vida, diz o seguinte: você não vai conseguir agradar a todos. Algumas pessoas ficarão agradadas de você por alguma coisa que você faz, ou por algum jeito que existe em você, por algo que você é. Algumas pessoas, e algumas são suspeitas, tipo pai e mãe, que tem que te suportar. Outras vão ficar um pouco agradadas, mas eu quero te dizer, a opinião dessas pessoas não pode se comparar àquilo que o Senhor pensa a seu respeito. A palavra do Senhor diz: eu é que sei, o Senhor dizendo, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Mas e essa pessoa que diz que me ama? E esse outro que também fala que gosta de mim, que ri comigo, que se alegra comigo, que dá tapinha no meu ombro e diz que está junto. Essa pessoa pode ser que ela te ame de verdade, pode ser que ela esteja junto de verdade, mas ela também não sabe o que está dentro do seu coração e o tamanho, a proporção da luz que existe em você. Só tem uma pessoa que sabe, aquele que conhece os seus pensamentos e que tem pensamentos a vosso respeito, que tem a ver com bem e não o mal. Eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal. E sabe, colocar a luz em lugar escondido tem a ver com se colocar à frente da luz, se colocar como prioridade à luz. Como eu falei antes, sobre o alqueire, sobre a cama, sobre o vaso e também sobre o lugar escondido, tem a ver com colocar a minha escala de valores à frente do chamado, e colocar o chamado de Deus, a luz do Senhor, depois, quando der e se der. Só que eu quero te dizer uma coisa: eu não chamei você aqui para dizer que você pode ser luz, eu chamei você aqui para dizer que você é luz, e você pode sim brilhar a luz de Cristo, e pode tirar de uma vez por todas tudo aquilo que está escondendo a luz de Cristo em você. Eu quero te falar, estou falando desde o começo do mês, desde julho praticamente, que nós vamos brilhar nesta cidade. Sabe por quê? Porque a luz do Senhor está em nós e já nos chamou de luz deste mundo. Algo vai acontecer. As pessoas estão me procurando para saber como é que eu me torno anfitrião. Sabe por quê? Porque nas casas dos anfitriões foram estabelecidos faróis, onde a luz de Cristo está brilhando, e as pessoas estão se convertendo, as pessoas estão vindo
vindo, estão sendo chamados, estão levantando as mãos, assim como alguns estão fazendo e dizendo: eu quero essa luz, eu quero também ser essa luz. Sabe o que acontece? Quando você se posiciona, quando você tira de sobre você aquilo que está cobrindo a luz de Cristo que está em você, o chamado faz sentido, o chamado, o propósito do Senhor começa a fazer sentido, e você percebe e desfruta daquilo que só o Senhor pode fazer. Nós falamos aqui na semana retrasada, no final do jejum de 40 horas, acerca de algo que o Senhor nos deu, sobre esse chamado, sobre esse propósito, e dissemos que nós fomos conquistados para algo. Tem algo para o que nós fomos conquistados, e com certeza não fomos conquistados para colocar sobre a luz que está em nós, ou sobre a luz que o Senhor está dizendo que nós somos, colocar o vaso, o alqueire, o lugar escondido, a cama. Com certeza não é isso. Você foi conquistado para conquistar. Você foi conquistado para que o chamado de Deus faça efeito, seja relevante, não só para você, mas para aqueles que estão perto de você, e aqueles que o Senhor vai colocar perto de você. Eu vi alguns irmãos falando, alguns vídeos, testemunhos de pessoas na rua pedindo oração. Enquanto os irmãos fazendo evangelismo, alguém abordou e falou: ora por mim também. Nem chegou a vez dele, ele já foi lá para pedir oração. Eu quero te falar, as pessoas vão te procurar para que você resplandeça a luz de Cristo. Tem algumas pessoas que estão entregando o panfleto, entregando cartinha, fazendo contatos assim, deixando coisas nas casas. Isso é muito relevante, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que daqui um pouco, daqui uns dias, daqui alguns meses, daqui um tempo que você já vai ter até esquecido talvez, alguém vai chegar perto de você e vai falar: ano passado eu recebi essa cartinha, até agora eu não consegui vir, mas hoje eu tive força para vir aqui, eu quero essa oração. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Aquilo que está sendo produzido por causa da luz que existe em você, tem efeito hoje, amanhã, ano que vem, daqui 10 anos, porque é o Senhor que está fazendo, é o dono da luz que está produzindo. Sabe, existe algo que eu e você podemos fazer para que de fato a luz brilhe, a luz resplandeça. E eu vou te falar o que é isso. Basicamente, para que eu e você resplandeçamos a luz de Cristo que está em nós, basta nós estarmos. Basta você estar. Quero te dizer, o Senhor diz o seguinte, em Gênesis, capítulo 1, que está contando ali a história da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Verso 2: e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E o que tinha lá? Trevas. E o que foi que o Senhor falou? Depois de perceber que no meio do nada, no meio de ainda algo que era completamente sem forma e vazio, no meio do caos, o que o Senhor falou? Haja luz. E lá em 2 Coríntios 4, verso 6, está dizendo o seguinte: o próprio Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. É desse texto que ele está falando. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, é desse texto de Gênesis que ele está falando. Era trevas, era nada, era sem forma, vazio. Mas agora, onde existe trevas, a luz vai resplandecer. Como que isso vai acontecer? Quantos aqui conhecem algum lugar, algum ambiente, alguma situação na sua vida que está em trevas? Vou te explicar melhor. O lugar onde você trabalha, um cliente que você visita, a escola que você frequenta, a faculdade, a casa de algum parente. Você conhece algum lugar em trevas? Levanta a sua mão. Deixa eu levantar aqui a minha quantidade aqui, se eu puder. Eu conheço vários. Preste atenção no que eu vou te falar. Das trevas resplandecerá a luz. Sabe por quê? Porque você vai chegar lá nesse lugar. Você que é a luz vai chegar lá naquele lugar.
Pastor, e o que vai acontecer? Só de você estar naquele lugar a luz resplandece. Só de você estar lá a luz resplandece. Porque eu tenho certeza que assim como eu e alguns outros irmãos que já testemunharam isso aqui, podem dizer que existiram já situações na sua vida em que pessoas vieram até você para perguntar: o que está acontecendo com você? O que aconteceu? Você está diferente. Sabe por quê? Porque tem coisas que o Senhor faz, na verdade, todas as coisas que o Senhor faz nas nossas vidas, para aqueles que ainda estão nas trevas, não é possível de se entender. As pessoas ficam assim: o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, não faz sentido, não é lógico. E as pessoas te perguntam: onde é que você foi esse final de semana? O que está acontecendo? Você está diferente, algo mudou. Me conta. Sabe por que existe essa dúvida? Porque ainda existem trevas lá da onde está surgindo essa dúvida. Só que agora a luz resplandeceu, chegou alguém chamado de luz naquele lugar. E talvez você ainda está meio ressabiado, receoso de dizer ou de assumir, tomar posse de que você é a luz. Porque eu sei que com muita reverência e com muito temor, nós sabemos que o dono da luz, que é o dono do reino, do Filho, do amor do Senhor, é o próprio Jesus. E quando eu falo que você vai chegar lá naquele lugar e a luz vai chegar com você, você fica pensando: meu Deus, mas só eu? Mas o pastor vai comigo? O líder da célula, pelo menos, vai mandar comigo para aquele lugar. Quer te dizer, talvez alguém vá com você, mas muito provavelmente você vai sozinho. E quando você chegar lá, a luz do Senhor vai resplandecer, independente de qualquer coisa. Sabe o que acontece? Nós temos um alvo, como igreja, neste tempo, nesse mês e tudo que está acontecendo, acerca de aqueles que estão nas trevas poderem perceber que existem lugares, casas, situações, ambientes em que os luzeiros do Senhor, que somos nós, se reúnem uma ou às vezes mais vezes por semana, para que essa luz resplandeça, seja propagada e eles também sejam abençoados. Sabe por que isso vai acontecer? Porque no meio das trevas, não existe aonde olhar, não existe o que fazer. No meio das trevas só tem desespero, angústia, tristeza, medo. Mas quando uma luz aparece, essa luz passa a se tornar o foco, essa luz passa a se tornar a referência, o norte. Vou te dar um exemplo prático. Apaga as luzes para mim, vamos ver se eu consigo. Apaga todas as luzes. Tira esse projetor daqui. Isso. Nossa, meu Deus. Apagou tudo? Apagou tudo? Tudo? Tem alguma coisa aí atrás? Vocês viram como ficou tudo escuro? Tudo escuro. Não gera uma sensação estranha? Uma geração esquisita? Uma sensação esquisita? Agora que está tudo escuro, vocês estão olhando para onde? E agora? Apaga essa luz aí, irmão. Volta a ficar tudo escuro. E agora? Você vê que enquanto tem esse intervalo entre acender uma luz e outra, fica todo mundo pensando assim: onde é que vai acender a outra? Sabe por quê que você fica pensando assim? Porque você está procurando algo. Porque as trevas incomodam, a escuridão incomoda. Alguns dormem, mas daqui a pouco você vai acordar. Mas no geral incomoda, e fica todo mundo assim, procurando onde é que vai acender a próxima luz.
Onde é que vai acender? Opa, ali. Agora eu tenho pelo menos para onde olhar. Alguém já deve ter pensado assim: se eu precisar ir até o toalete, eu já sei aqui o caminho. Não vou tropeçar em ninguém. E vou acender a luz do meu celular também, vou fazer alguma coisa. Por quê? Porque nós precisamos da luz como referência. Pode acender as luzes, irmãos. Acende tudo, pode acender tudo. Sabe, irmãos, toda vez que o ambiente está em trevas, uma luzinha, uma fagulha que resplandecer já vai chamar a atenção daqueles que estão em trevas. E esses que estão em trevas não tem outra coisa senão olhar para onde está a luz. E quando essas pessoas olharem para onde está a luz, elas vão ver uma coisa: um povo de Deus que se alegra e que está convicto e posicionado ao chamado que recebeu para fazer essa luz brilhar cada dia mais. E quando elas perceberem isso, elas vão saber: existe algo diferente nesses que estão brilhando. Eu quero isso também. Eu quero brilhar também. O que é então que nós precisamos fazer para brilhar a luz? Para resplandecer a luz? Basicamente nós precisamos então de algo que nós chamamos de testemunho. Diga para a pessoa que está do seu lado: testemunho. Agora diga: testemunhe. Eu classifiquei aqui pelo menos em 3 partes o testemunho. E a primeira delas é o testemunho do bom comportamento. Você sabe que existe um nível, que é um nível básico, o nível do bom comportamento. Eu e você nos comportarmos bem é o mais básico, é base do nosso posicionamento em Deus. E quando você se posiciona, e quando você se comporta bem, você está brilhando a luz está brilhando em você. Só que esse testemunho do bom comportamento é básico, porque aqueles que estão no mundo também podem se comportar bem, sim ou não? Também podem se comportar bem. Então esse nível do bom comportamento é o mínimo para aqueles que estão na luz. Porque fala a verdade, é muito desagradável você ouvir alguém que está nas trevas ainda falar a respeito de alguém que está na luz e dizer que essa pessoa que está na luz não se comporta bem. Não é desagradável isso? Não é desagradável você ouvir que a pessoa que está na luz está se comportando mal acerca de falar o que não deve, de fofocar, de mentiras, de não se comportar bem no trânsito? Irmãos, eu fico às vezes com medo, que às vezes eu encontro os irmãos na rua, e aí eu fico pensando: vou fazer uma brincadeira com o irmão. Aí eu penso: melhor não. Vai que a luz está meio assim encoberta hoje, por algum motivo, e talvez a pessoa vai ficar meio constrangida, então eu resolvo não brincar. Sabe por quê? Porque às vezes tem pessoas que deixam a luz ser coberta por alguma coisa e esquece que o testemunho do bom comportamento é básico. O testemunho do bom comportamento no trânsito, como eu falei, tem irmãos que não conseguem dar uma volta aqui na Praça do Coreto, precisa cortar o caminho aqui na contramão. Às vezes o irmão sai daqui: tchau, pastor. Aí eu falo: bom, vai demorar um tempo ainda para ele dar a volta, depois ele vai passar aqui. Daqui a pouco ele fala: tchau, pastor. É muito rápido. O que ele fez? O que você acha que ele fez? Aí eu fico pensando: e o testemunho do bom comportamento? Porque se a pessoa faz coisas assim em algo pequeno, como que ela faz quando se trata de coisas grandes? Veja, o bom comportamento é básico. E é muito ruim, como eu disse agora há pouco, que aqueles que estão nas trevas façam apontamentos sobre mau comportamento dos crentes.
daqueles que estão na luz. Pastor, mas o bom comportamento vai ganhar pessoas? É provável que não. É provável que você se comportar bem não ganhe pessoas. Mas tem um detalhe: se você não se comporta bem, você afasta pessoas. O contrário é um problema. Talvez só ser bem comportado, alguém vai falar assim: aquela pessoa ali, ela é bem comportada assim porque ela é crente, e ponto. Mas se você for mal comportado, der um mau testemunho de comportamento, alguém vai chegar para você e falar assim: fala a verdade, você não é crente não, né? Ou quando você finalmente, depois de 2 anos de missão secreta lá na empresa, do 007 Gospel, finalmente depois de 2 anos você fala: não, é que eu sou crente. As pessoas olham para você: você? Não, você não. Converteu ontem, né? Não, converteu essa manhã. O que aconteceu? Por quê? Porque essa pessoa resolveu de afastar as pessoas por mau comportamento. Veja, bom comportamento é base. Agora, tem uma segunda classificação do testemunho: as boas obras. Boas obras. O que são as boas obras? O Senhor fala na sua palavra que boas obras têm a ver com ajudar o necessitado, ajudar o que tem fome, ajudar as viúvas, os estrangeiros, ser o supridor, o abençoador daquele que necessita. Isso é fazer boas obras. E existe uma boa obra que é a maior de todas, que tem a ver com isso que eu falei agora há pouco: o conquistado para conquistar. A maior boa obra que você pode fazer é pregar a palavra. Porque o mundo, alguns que estão nas trevas, podem fazer algumas boas obras. Eles fazem boas obras, doações, ajuda a instituição carente, creche, Criança Esperança, e coisas assim. Só que tem algo que nos diferencia, porque aqueles que estão do mundo não podem falar daquilo que eles não vivem. E a maior boa obra que você pode fazer nesta terra é levar o amor em oferta ao coração daqueles que ainda estão nas trevas, para que eles também sejam transportados para o reino da luz. E quando você faz isso, você está fazendo o quê? Evangelizando. Você está testemunhando aquilo que você viveu, ou que você vive no Senhor, para que outros também sejam conquistados. Então, eu e você fazemos parte desse nível de testemunho, e deveríamos fazer. O mais básico é o bom testemunho, é o bom comportamento. A segunda classe é ter boas obras, e além de ajudar o necessitado, é fazer com que a luz resplandeça para que outros conheçam o Senhor. E existe um terceiro nível, eu chamo esse nível de testemunho do favor. Você pode chamar também do testemunho da graça, porque existe algo extremamente maior e nobre quando você resolve de se comportar bem, quando você resolve de fazer boas obras, e as pessoas olham para você e percebem que existe algo sobrenatural acontecendo na sua vida, que existe algo que não se pode contar ou calcular ou explicar, naturalmente falando, acontecendo com você. Quando que isso acontece, pastor? É quando as pessoas lembram ou percebem que você, durante um tempo, estava com data marcada para o término do seu casamento. Seu casamento estava em ruínas, estava complicado, estava ruim, as coisas estavam indo de mal a pior, e já estavam resolvendo pelo divórcio. E daqui a pouco alguém olha para você, ao ponto de falar: me fala o que aconteceu, que vocês estavam quase indo para divórcio, e agora vocês estão voltando a uma segunda lua de mel. O que aconteceu com vocês? E você vai dizer: meu casamento foi restaurado por aquele que me amou primeiro. Mas como que foi isso? Eu não sei explicar. Foi o favor de Deus. Mas como que aconteceu? Foi a graça do Senhor. O que você fez? Eu confiei no Senhor e Ele fez todas as coisas. É quando as pessoas olham para o crente que dá bom testemunho pelo comportamento,
que dá bom testemunho pelas obras, e que trabalha no mesmo lugar que outras pessoas, e essas pessoas olham para ela e falam assim: nós ganhamos a mesma coisa, o mesmo salário, mas você prospera mais. Você tem casa, você comprou carro, você viaja todo ano, e eu não consigo nem comprar um Big Mac. O que acontece com você? As pessoas vão olhar e vão perguntar isso para você. Você vai dizer: eu não sei explicar, a única coisa que eu sei é que o favor de Deus está sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque favor de Deus não se explica, se vive. A graça de Deus não tem como você calcular, você apenas crê e ela se manifesta sobre a sua vida. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu vivo esse nível de testemunho? Esse terceiro nível de testemunho: deixe a luz de Cristo brilhar e confie no Senhor. Ande pela fé, ande pelo Espírito da fé. Creia sobre todas as coisas. Creia independente das suas contas. Contas que eu quero dizer é cálculo. Creia independente do resultado que você chegou na sua mente, se vai ou se não vai dar certo. Sabe por quê? Porque se o Senhor falou, se o Senhor liberou a palavra, ainda que na sua mente o resultado foi, não vai dar certo, a palavra do Senhor é maior do que todas essas coisas, vai dizer, vai dar certo mesmo assim. Vai funcionar mesmo assim. Não te enviei eu, não te chamei eu. Então não olha para as muralhas, não olha para as cidades fortificadas, para os gigantes, não olha para nenhuma dessas coisas, porque se eu te chamei, vai dar certo, vai funcionar. E aí então o Senhor te coloca num nível, numa escala de desfrute do favor, da graça do Senhor, que está além de bom comportamento, que está além de boas obras. E simplesmente eu e você desfrutamos da graça cotidianamente, constantemente, todo dia. O favor de Deus quer manifestar na sua vida. Eu vou contar uma coisa para vocês que me veio aqui agora, o Senhor me fez lembrar. Estava conversando semana passada com um irmão, algo engraçado, parece engraçado, mas eu vou te falar, é apenas o favor de Deus. Alguém já ouviu falar aqui do pastor Calixto? O pastor Calixto é um pastor supervisor que está lá em Bruxelas, lá na Europa. Ele foi enviado agora, tem 3 anos, mais ou menos. Amo o pastor Calixto. E uma vez ele testemunhou, dizendo o seguinte, Júnior, que ele orou para o Senhor. E o pastor Calixto é engraçado, ele fala engraçado, assim, é piadista. E ele uma vez ele estava testemunhando, falando assim, que ele não aguentava mais chegar nos lugares, no shopping, no mercado, na instituição pública. Ele chegava nos lugares e era uma dor de cabeça para ele arrumar vaga do carro. Toda vez ele padecia. E ele ficava procurando. Quando ele desistia de um lugar, ele ia para lá, ele olhava no retrovisor, a pessoa saiu e entrou outro. Alguém já passou por isso? Aí sabe o que ele orou? Ele falou: Senhor, eu não quero mais isso. O favor de Deus está sobre mim, eu quero esse favor. Onde eu chegar, eu quero ter vaga disponível. Ele orou, sabe o que o Senhor fez? Liberou favor. Aí depois ele começou a testemunhar dizendo: irmãos, e lá em São Paulo, onde tem o prédio, lá da Vila Mariana, é um lugar terrível para estacionar. Ele falava assim: toda vez que eu vim aqui para a Vila Mariana, eu posso chegar atrasado. Eu chego aqui na porta, um carro sai e libera a minha vaga. Onde ele chegava tinha vaga. Ele ia, a melhor vaga que tinha do mercado estava para ele. A melhor vaga do shopping, em frente assim, a entrada da loja, estava para ele. Aí você fala assim: essas coisas são muito bobas. O Senhor quer te agradar com o seu favor em todas as coisas. O que eu faço? Peça. Peça e confie. Peça e descanse. Sabe por quê? Porque além de pedir, você não pode e nem tem que fazer mais nada. O Senhor quer fazer e quer te agradar com a sua graça e o seu favor. E quando você faz isso, sabe o que acontece? As pessoas olham para você e percebem aquele texto de Isaías 60 sendo manifesto na sua vida. As pessoas olham para você e falam assim: eu não sei o que está acontecendo, não tem como explicar, mas quando eu olho para você, eu vejo um brilho diferente. Eu vejo a luz resplandecendo. Eu quero te dizer,
você vai brilhar nesta geração, nessa terra. Você vai brilhar lá na sua casa, no seu bairro, na sua rua, na empresa onde você trabalha, com as pessoas que você relaciona durante a sua semana. O Senhor vai brilhar através de você. Você é um luzeiro do Senhor nessa terra. Você crê nisso? E quando estas coisas acontecerem, você vai perceber, a glória do Senhor está manifestando. Fica de pé no seu lugar para nós orarmos. Aleluia. Sabe, talvez põe o texto de Isaías 60, versículo 2, por favor. Talvez eu e você, por inúmeras situações, em algum momento aceitamos algumas coisas que possam tentar cobrir a luz de Cristo em nós, tentar cobrir a luz resplandecendo em nós. Mas sabe, como eu te falei já, você não veio aqui para se tornar luz, você já é. O que o Senhor quer fazer, única e exclusivamente, é tirar aquilo que está cobrindo, para que você brilhe. Eu gostaria de fazer algumas orações específicas, e a primeira delas é essa: para que tudo aquilo que estiver impedindo você de brilhar a luz de Cristo onde você está, seja agora cancelado em nome de Jesus, seja retirado agora em nome de Jesus. Que haja liberação sobre qualquer coisa que se encaixe no padrão do alqueire, do vaso, da cama, do lugar escondido. Se tiver qualquer coisa tentando apagar ou encobrir a luz, vai cair agora em nome de Jesus, vai sair, e você vai brilhar a luz de Cristo. Você crê nisso? Então levanta a sua mão, você que quer brilhar a luz de Cristo, independente de qualquer coisa. Feche os seus olhos. Eu quero convidar você a começar a orar ao Senhor. Comece a dizer: Pai, no nome de Jesus, eu não quero mais ser impedido de brilhar a sua luz. Eu não quero mais ser parado, paralisado. Eu lanço fora agora tudo aquilo, Senhor, que tem aspecto do alqueire, tudo aquilo, Senhor, que é preocupação na minha vida, sobre o que comer, o que vestir, o meu suprimento. Pai, eu coloco as minhas necessidades nas suas mãos. Eu declaro que todas as coisas que eu preciso estão em Ti, estão no Senhor. Eu declaro, Pai, que tudo aquilo que tenta, Senhor, tirar o meu sono, está, Senhor, agora nos Teus pés, nas Suas mãos, e o Senhor fará tudo aquilo que eu necessito, e eu descanso no Senhor, para brilhar a luz de Cristo. Eu rejeito, Senhor, todo aspecto de preguiça, de cansaço, de desânimo, de tristeza, de depressão, e chama a existência, Senhor, por decisão, por posicionamento, da alegria do Senhor. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que todo aspecto de vaidade, tudo aquilo, Senhor, tem a ver com fazer para os outros verem, para os outros perceberem, eu cancelo, eu rejeito agora em nome de Jesus. Eu sou Deus, Senhor, e me importa o que o Senhor pensa a meu respeito, me importa o que o Senhor pensa sobre mim. Eu vou brilhar a luz de Cristo, não vou escondê-la. Pai, no nome de Jesus, eu me coloco à sua disposição, para que a sua luz brilhe em mim e através de mim. Eu sou, Pai, o que o Senhor diz a meu respeito. Eu sou o que a Tua palavra diz a meu respeito. Eu vou, Senhor, para onde o Senhor me mandar. Eu vou me comportar da maneira que o Senhor disser. Eu vou ser um testemunho vivo do Seu favor, da Sua graça.
queria orar por todos aqueles que são anfitriões de célula. Tem como os anfitriões virem até aqui à frente? Pode ser. Eu queria que viessem junto com os anfitriões aqueles que querem que lá na sua casa, na sua rua, no seu bairro, a igreja do Senhor chegue. Ou seja, você quer também ser um anfitrião? Você está orando ali por aquela região? Vem até aqui à frente. Queria chamar os líderes de célula para me ajudar aqui para orar, os discipuladores, por gentileza. Se você quer célula, ou quer que lá na sua casa seja um farol onde a luz do Senhor vai brilhar, vem aqui, eu quero orar especificamente por isso. Os líderes de célula, fiquem aqui na frente deles para orar. Isso. Aleluia. 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 Enquanto isso, eu quero convidar você que está aí a levantar as suas mãos e orar por cada célula, cada anfitrião, cada casa aqui representada. Porque nós sabemos de uma coisa: o Senhor falou, e quando Ele fala, acontece. E nós vamos desfrutar nesse tempo do sobrenatural do Senhor em cada casa aqui de anfitrião, em cada bairro aqui representado. Haverá multiplicação do Evangelho, da graça do Senhor, e pessoas se renderão ao nome de Jesus. Então você estenda suas mãos para cá e ore por isso. E se você lembrar do nome de algum bairro da cidade, da região, declare já sobre esse lugar. A igreja do Senhor vai chegar lá também em nome de Jesus. Vamos orar. Irmãos, saiam dos seus lugares aqui, imponham as mãos sobre os anfitriões, orem com eles, orem por eles também em nome de Jesus. Pai, nós declaramos que sobre cada casa, sobre cada família, cada anfitrião, haverá, Senhor, o resplandecer da luz do Senhor, da luz do Senhor, da manifestação da sua luz, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
vós sois a luz do mundo. O Senhor Jesus já disse que você tem tudo o que precisa para resplandecer essa luz. Então não deixa nada parar você, não deixa nada encobrir essa luz, seja desânimo, cansaço, tristeza, vergonha, vaidade, ou coisas que o inimigo tentar lançar. Todas essas coisas já estão canceladas em nome de Jesus, e você vai brilhar a luz de Cristo nessa terra em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Levanta a sua mão, declare assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor me chamou e me capacitou para ser a representação do Senhor nesta terra, e eu vou brilhar a sua luz onde eu estiver, e o Senhor será glorificado em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Amém. Amém. Estenda suas mãos assim para receber. Quero declarar que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus, e que a luz do Senhor resplandeça, permaneça sobre você, sobre a sua casa, a sua família, hoje, esta semana e para todo sempre, em nome de Jesus. Vá em paz, nós estamos encerrados. Deus abençoe, uma ótima semana.